Segundou com mais um podcast Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Hoje a gente vai conversar aqui com duas meninas que estão ativas aí pelo nosso Rio Grande do Sul. Então a gente está retomando a nossa agenda normal da quarta temporada, conversando aí de diferentes cenários com o EC e trabalhando ideias de segunda categoria criativas para esses cenários. Hoje, o Guto, aí, por questões de agenda, não vai poder participar junto conosco, então a gente trouxe aí duas grandes convidadas que estão aí, como eu comentei, muito ativas pelo Rio Grande do Sul. A gente quer, então, estar trazendo nessa quarta temporada convidados, não necessariamente gaúchos, mas que estão ativos pela causa aí, para a gente poder estar conectado minimamente com isso e poder seguir também a nossa programação normal. A primeira delas, então, vamos seguir aqui uma ordem alfabética, é a Isabela Miller, que é formada em Direito, é gaúcha, e junto aí com a sua campanha própria aí, foi desenvolvendo desde o início, lá antes mesmo de chegar aqui em Porto Alegre, as enchentes, e já é responsável por mais de 200 mil reais arrecadados. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada pelo convite e vamos lá. Estou muito honrada, assisto sempre e seguimos, né, na causa pelo Rio Grande. Já chegamos a quase 250 mil, atuando na linha de frente, né, entregando todas as urgências que os abrigos solicitam. E agora na segunda etapa também a gente já está auxiliando a todos na limpeza das casas. Enfim, estamos aqui desde o início, né? Bombou nas redes, graças a Deus. E estamos aí. Muito obrigada de novo pelo convite. A honra é nossa, Isa. E do outro lado nós temos a Maria Clara Fossati, que abriu aí também um abrigo de cachorros, o Albrigo, responsável aí por receber mais de 50 doguinhos e trazer aí um lar temporário e adoção para mais de 37 cachorros. Ela também é gaúcha, formada em engenharia de produção. Engenharia de produção. Seja muito bem-vinda, Mari. Oi, Fê, oi, Isa, muito obrigada pelo convite. Está sendo uma honra enorme estar aqui trocando ideia com vocês. E também essa oportunidade de falar um pouquinho do abrigo, né, que foi criado aí em um tempo recorde de 48 horas, porque eu e alguns amigos vimos que era uma causa que precisava de uma atenção especial, em função dos bichinhos não poderem pedir ajuda por si, né? Então a gente fez questão aí de falar para eles, pretendemos seguir esse trabalho. Então, quem puder seguir, ajudar, acompanhar a gente lá nas redes sociais é Albrigo, né? Albrigo Baltazar. E obrigada, Fê, pelo convite. Prazer estar aqui. Depois a gente passa ali no final e deixa também na descrição desse episódio o Pix, para quem quiser estar contribuindo aí com esses dois projetos diferentes, e as redes sociais, enfim, para vocês acompanharem essa doação sendo executada. Então, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, também estamos em vídeo no YouTube, então se você quiser ver aí os nossos rostinhos, e agora também com os cortes no Instagram e no TikTok. Hoje a gente vai conversar então com uma temática que, de certa maneira, também pode se conectar aí com o que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, em relação até às fake news, e que teve muito nas campanhas eleitorais aí, presidenciais, que tivemos as últimas, e esse ano também vamos ter eleições municipais, que é em relação à mentira. Então a gente vai imaginar hoje um mundo, um cenário, desde um mundo em que nunca existiu a mentira, como um mundo que passa a não existir mais a mentira, justamente com o IC não pudéssemos mentir. E a primeira, já para começar aqui no contexto, que eu trago é até um significado da mentira, assim, dando um Google básico, que é em relação à mentira ser uma afirmação falsa, transmitida com a intenção de enganar o destinatário. Então é justamente ali o verbo enganar, que está muito ligado à mentira, mas que a gente também vai trazer aqui um pouquinho do que muitas vezes esse enganar pode ser para benefício próprio, mas também para proteção, né? Vamos lá, tragam aí, começando. Então tá, alguns pontos que eu trouxe aqui, gostei bastante desse formato, Fê, de podcast, em que a gente contextualiza primeiro, discute, reflete depois algumas ideias. Achei bem interessante, foi novo para mim, então
já pensando nisso, alguns dados que eu trouxe aqui, porque a primeira pergunta que eu fiz quando eu vi que a gente ia discutir esse tema foi por que as pessoas mentem, né? Então, de forma generalista, ou é para benefício próprio, ou é para proteger outra pessoa. E até linkado a isso, um fato aqui, que os homens, eles tendem a mentir mais, isso através de pesquisas, a benefício próprio, para benefício próprio, e as mulheres para proteger pessoas ou relações sociais. Acho que esse é um fato que pode reverberar também em várias discussões que a gente vai trazer. E também um fato de que, dentro de uma pesquisa feita, 59% das mentiras que foram observadas foram feitas por 5% do grupo. Então, também tem a tendência de que um pequeno grupo faça a maioria das mentiras. E eu acho que, num contexto social, a gente seria legal também tentar entender quem são, né? Quem é esse grupo, qual é o perfil dessas pessoas. Foram alguns dados que eu peguei que eu acho que podem despertar algumas discussões e reflexões aí. Eu, por outro lado, quando o Felipe me trouxe esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi o que é a mentira, né? Porque hoje, se a gente tem um paradoxo entre mentira e verdade, se a gente tem a verdade, é porque elas coexistem. Então, sem a mentira, a verdade não existiria, a gente não saberia o que é uma verdade. Na verdade, tudo seria verdade, mas a gente não conseguiria fazer esse paradoxo, né, entre as duas coisas. Então, eu fiquei pensando nisso, e junto a isso, eu fiquei pensando no que seria a mentira, o que seria uma mentira ruim, uma mentira maliciosa e uma mentira não boa, mas uma mentira com viés protecional, uma mentira com viés protetivo, ou também um reflexo no que é uma omissão, porque geralmente a omissão, ela muitas vezes é vista como uma mentira, mas ela não é uma mentira, ela é uma omissão, né? Então, a gente tem esses dois pontos, né, que a gente traz. Então, pensando sobre isso, né, do que é a mentira, e esse viés protecional, eu pensei que muitas vezes a mentira ela é vista na nossa sociedade como uma maneira protetiva. E aí, nas minhas pesquisas, né, eu verifiquei que a mentira, as crianças começam a aprender a mentir, a aprender o que é verdade, porque, primeiramente, elas sempre acham que tudo é uma verdade absoluta, e que as crianças entre 4 a 6 anos, elas começam a desenvolver a capacidade de mentir, e a capacidade de mentir, ela se torna uma habilidade cognitiva super importante. Então, a primeira vertente da criança na capacidade de mentir é porque ela começa a reconhecer e a compreender as regras sociais e as possíveis consequências. E isso a gente visualiza desde a infância até o fim da vida, né? As pessoas, muitas vezes, elas mentem porque elas reconhecem as regras sociais, elas reconhecem as consequências disso, e foi por isso que eu pensei que a mentira, muitas vezes, ela é benéfica para a pessoa de uma maneira protetiva. Por exemplo, quantas pessoas a gente não conhece que mentem uma condição, por exemplo, uma condição de homossexualidade, porque elas sabem que se ela se reconhecer dessa maneira perante a sociedade, ela pode sofrer consequências, por exemplo, como perseguição. Então, a mentira, ela, muitas vezes, ela é benéfica, né? A verdade não é trazida não porque a pessoa não quer. A verdade, ela não é trazida porque ela vai sofrer uma consequência maior, digamos assim, né? Uma perseguição, enfim. Muitas vezes a pessoa quer trazer essa verdade, mas ela não pode diante das regras sociais que a gente impõe. Um outro link sobre isso da mentira protetiva, a gente pode trazer muito vinculado isso das crianças, mas quando elas perguntam certos tipos de coisas, desde como que, sei lá, se a criança está ali com 6, 7 anos, ou um pouco mais, enfim, mas pergunta como é que eu nasci, como é que surgem as crianças, e aí se a gente não pode mentir, como é que a gente encararia as crianças já sabendo desde cedo as coisas mais de adulto, digamos assim, ou pega, no caso, um animal de estimação,
faleceu ali, ao invés de você poder falar, não, ele foi para uma fazenda, a famosa desculpa da fazenda, ou até, enfim, pega um avô, alguém mais velho da família falece ali, e aí como é que você lidar com aquela experiência da morte já tão cedo para criança, já estar ali lidando com isso, e também, enquanto isso, posso fazer o link ali em relação aos feedbacks, desde até relacionamentos amorosos, ou até principalmente trabalho, e é bem interessante a gente, pegando culturalmente, comparar a diferença dessa experiência e o modo de lidar junto a esses feedbacks, e que está muito ligado ali a falar a verdade, mentir para proteger também, principalmente se pegar aqui no Brasil, onde a gente tem uma cultura mais de acolhimento e mais delicado de levar para o pessoal, e então, de repente, se você está no trabalho e levar um feedback ou alguma chamada direta, assim, aquilo vai te causar muito mais consequências próprias, assim, do que em relação aos Estados Unidos, talvez que seja mais direto e ninguém tá nem aí, vamos embora, bora, bora. E aqui você tem que trazer devagar, olha, até que existem as técnica do sanduíche, coisas assim, para dar um feedback para a pessoa receber de boa, assim. Mas imagina se não pudesse, então não tem como mentir. Então você perguntando, e aí outro ponto que a gente vai trazer aqui muito, enquanto as perguntas ganham mais poder ainda, que hoje também já tem todo um conceito de temos que perguntar mais, pergunte, seja curioso, enfim, e que tem razão nisso, óbvio, mas as perguntas vão ganhar um certo poder, assim como a omissão, porque no caso não é porque não existe a mentira que as pessoas saem falando tudo as suas coisas, sua intimidade ou o erro, a coisa que cometeu. Alguém tem que perguntar para você ficar encurralado, digamos assim, e ter que revelar essa sua omissão, né? Eu acho não, né? É comprovado já que com o advento das redes sociais, hoje em dia, o fato mentir, ou que nem tu comentou no início, a fake news, né? Ela se tornou muito mais presente. Então, também tem pesquisas que dizem que a mentira ela começa numa mídia comunicativa com muito mais autoridade do que no tete a tete, né? Então, com uma pessoa é muito mais fácil eu mentir numa mídia comunicativa, seja televisão, rede social, rádio, jornal, seja na época que for, do que estando de frente para alguém e contando aqueles atos que não são verdades, né? Então, eu acho também que com a potencialização dessa globalização através das mídias sociais, as mentiras também aumentaram, né? O fato, a liberdade que eu tenho de não contar a verdade também aumenta em decorrência dessa facilidade de não ter o rosto no rosto. Eu acho que as redes sociais, elas ajudam, inclusive, com a questão de ter uma possibilidade de ser anônimo, né? E uma possibilidade de te sentir impune nas redes sociais, né? Hoje em dia, inevitavelmente eu trago algumas coisas do direito, mas hoje em dia a gente começa a ter mais regulamentações, né, das mídias sociais, enfim, para justamente tentar coibir um pouco desses excessos que a gente tem nas redes sociais, né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem diversos projetos de novas legislações justamente tentando fazer uma regulamentação dessas explosões de fake news, por exemplo, que a gente tem nas redes sociais, né? Hoje em dia, por exemplo, quantas vezes agora, nesse maio que a gente está passando, quantas vezes a gente viu notícias tendo que ser desmentidas, inclusive pelas autoridades, porque as redes sociais elas têm uma imediatidade, eu acho. Acho que a gente viu, inclusive, por exemplo, urgência nos abrigos. Eu mesmo vi urgência nos abrigos. Eu ia lá, quando eu chegava já não precisava mais. Então a gente tem esse imediatismo nas mídias e uma disseminação muito rápida das informações que a gente não consegue, inclusive, nem checar a verdade e a mentira, né? Hoje em dia mesmo eu vejo, por exemplo, uma plataforma que eu uso muito, que é o Twitter, né? A gente tem uma ferramenta no Twitter que é muito boa por um lado, mas, por exemplo, a gente tem a nota da comunidade, não sei se vocês conhecem, mas quando uma pessoa coloca ali um tweet e para alguém da comunidade acha que aquilo é mentira ou acha que não é bem assim que está sendo
que deve ser escrito, né, ou tem alguma contradição, a pessoa pode colocar uma nota da comunidade, avaliada pelo site, claro, para que haja já naquela postagem um contraponto, né? Então a gente consegue ver assim também para aquela pessoa é a verdade, mas já dentro da comunidade já se faz esse contraponto da verdade do outro, digamos assim. E isso das redes sociais, até o meu trabalho de conclusão ali do curso, eu trouxe justamente, várias vezes eu cito aqui sobre o TikTok versus o Facebook, China versus Estados Unidos, assim, e ali fazendo um repertório histórico, digamos assim, você vê que o quanto o Facebook e o próprio TikTok acabou se apropriando dessa estratégia, lucra e cresce, no caso, com essas mentiras ou as fake news ou o sensacionalismo, digamos assim, que acaba nos vendendo mais. Então, desde a gente já pode imaginar um mundo sem esse será que aquele lance lá do nosso cérebro que se apega mais ao lance de sobrevivência por conta do tempo das cavernas, será que ainda teria isso em relação a notícias negativas ou mais vendivelmente sensacionalistas? E até um outro ponto disso ainda das redes do fake news, até o Kawaii, que é uma plataforma chinesa também, para criar público aqui no Brasil, até nas últimas eleições, é uma matéria da Piauí, toda uma investigação, foi comprovado ali meio que a Kawaii, o grupo aqui representante do Brasil, conscientemente comprou ou gerou conteúdos mentirosos ali para justamente crescer e criar público aqui no Brasil durante esse período mais acalorado ali das eleições, e também uma outra estratégia até de clonagem de contas. Sei lá, então eu posto coisa no TikTok, eu não tenho perfil no Kawaii, mas daqui a pouco o próprio Kawaii vai criar o meu perfil e vai ficar replicando tudo que eu boto, assim. Então isso é interessante da gente ver que às vezes a gente bota muito no das pessoas, sei lá, pegar aqui no caso do Rio Grande do Sul, que também começou a ter muita fake news e o quanto isso atrapalha ali até na organização e no que de fato precisa ser feito ali para estar ajudando as pessoas, mas às vezes a gente fica então muito nisso nos indivíduos ou as pessoas mentem, as pessoas, mas também da estratégia ali do benefício próprio em relação a próprio tem a galera que está do lado das redes também pensando nisso. E aí trazendo de benefício próprio, que ainda disso das redes, a gente está num período hoje em que está se demandando cada vez mais as verdades. Desde então de personalidades ou pessoas das redes sociais, o que sempre hoje uma das pilares principais é o lance da autenticidade, então seja autêntico, que aí você vai conseguir conquistar a sua comunidade, ou de uma empresa para ser transparente, então que não é nem mais um diferencial, mas uma exigência aí para essa ideia da vida, enfim, a empresa precisa ser transparente, e que hoje, agora a gente vendo, pelo menos no Rio Grande do Sul, o pessoal querendo saber o que as empresas fizeram, estão fazendo, o que elas doaram, sendo transparente em relação a isso, não mais aquele lance do, a gente doa para não aparecer, mas que a gente comentou bastante no último episódio. E aí o que me veio aqui sobre isso das redes sociais e do benefício, o quanto hoje é demandada a verdade, que quando se mente descaradamente, isso até acabou virando uma estratégia, se a gente pensar num Naldo, Pablo Marçal da vida, que com uma espécie de uma caricatura mentira deles, mas que acabou gerando benefício para eles, aí, enfim, tiveram o resultado que eles queriam, independente dos meios ali, mas do quanto aquilo pode mostrar o quanto a verdade já é muito demandada, porque quem mentiu muito virou tão ridículo a ponto de saber que é mentira, porque a gente quer a verdade, acabou ali trazendo uma grande visibilidade. Esse ponto que tu trouxe, eu acho que está muito atrelado a um ponto que a Isa trouxe lá quando a gente estava conversando, discutindo sobre o assunto dos padrões sociais, né? Querendo ou não, muitas das mentiras de um tempo para trás, elas tinham a ver com padrões sociais. Então, por exemplo, o fato de colocarem Photoshop na foto de certos modelos ou, enfim, influencers, tinha muito a ver com atingir um padrão social de beleza, de estética, enfim. E agora a gente pode estar vivendo uma outra realidade no sentido, não é que talvez a gente demande autenticidade, mas é que a gente quer quebrar alguns padrões sociais, já está quebrando alguns padrões sociais, e para isso a gente tem que mostrar o que não era tão verdade, né? E aí eu acho que vai no sentido também de ter benefícios,
porque, por exemplo, que nem a gente viu algumas personalidades ajudando aqui no Rio Grande do Sul, que claramente surfaram uma onda de benefício próprio no sentido de melhorar a sua imagem, mas nem por isso elas deixaram de fazer algo bom, né? Pelo contrário, elas fizeram algo muito bom. Então, como a gente entra também numa relatividade de ok, para benefício próprio, talvez o discurso não seja tão genuíno no sentido de estou fazendo isso por causa desses fatores aqui, mas não deixa de ser algo bom, né? Não deixa de replicar em coisas boas para outras pessoas também. Então, acho que com relação a essa quebra dos padrões, a gente pode ver que o fato de mentir ou não mentir, ele vai sendo posto em discussão e a gente reflete, né, sobre se vai fazer sentido ou não trazer essas mentiras dentro do contexto que a pessoa vai ver um benefício para ela. Eu acho também que, mudando um pouco a nossa linha, a gente tem uma questão que a gente precisa verificar, que na verdade a gente vê desde os primórdios, né? A minha verdade, ela é diferente da tua. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Inclusive, por exemplo, a gente pode trazer a questão da religião. Eu, por exemplo, eu tenho religião judaica. A minha verdade, da minha crença, é diferente da do outro. Né? Eu, por exemplo, não acredito em Jesus. Acredito que Jesus foi um judeu. Mas ele, por exemplo, não é o meu Messias. Essa é a minha verdade. Não quer dizer que a verdade de alguém cristão seja mentira. Ela só é uma visão diferente, uma crença diferente. Então a gente tem essas percepções no mundo de que como se fosse um fight, digamos assim. É verdade versus mentira, é verdade versus mentira. Não precisa ser assim. A gente pode ter várias verdades, a gente pode ter várias crenças que não necessariamente estão erradas, né? Não necessariamente são mentiras. Podem conviver entre si, digamos assim. Então, voltando para aquela minha linha do sem a mentira a verdade não existiria, na verdade eu penso que, na verdade, eu tô falando muitas vezes, na verdade, sem a mentira a verdade não existiria, na realidade a gente tem diversas verdades. Mesmo sem a mentira, a gente teria diversas verdades. Né? Acho que esse é um ponto assim, que a gente pode tocar. É a questão da verdade relativa, né, Isa? Que daí não é sobre ser verdade ou não, mas é sobre um guia que a gente tem para a vida, né? Até comentei antes ali que tem até um filme que é sobre o primeiro mentiroso, e ele simula o que seria o mundo a partir das primeiras mentiras. E a pegada central é justamente sobre religião, que é quando ele fala que ele conversou com Deus, a partir de um contexto onde a maioria são católicos e tal. E aí, como isso reverbera para ele muito positivamente, porque se ele diz, está dito, porque não existe mentira naquele mundo, e como a verdade dele passa a ser discutida em outras religiões também, porque já que não existe a mentira, e ele falou que falou com Deus, então todas as outras crenças não são mais verdade, e aí ele põe em discussão o que é a verdade para os outros. Então, eu acho que é bem sobre isso, sobre a verdade ser relativa e a mentira só ser mentira quando são fatos, né? E não quando são crenças, orientações. Eu acho que a gente tem, voltando até para aquela questão das crianças, eu acho que a gente vai adquirindo as nossas verdades de acordo com as nossas vivências. Então, por exemplo, a minha verdade é diferente da Maria porque a gente tem vivências diferentes, assim como é diferente da do Felipe. E isso que a gente está vivendo na mesma cultura. Mas, por exemplo, a nossa verdade aqui, num país ocidental, certamente é muito diferente da verdade de um país oriental, de um país que não respeita direitos das mulheres, ou enfim, sabe? Mas para eles lá, aquela verdade é a correta e a nossa é a incorreta, né? Então é bem essa questão da verdade ser muito relativa. E por isso que a mentira ela também é relativa, né? Aí eu faço um link também em relação às guerras, ou a gente imaginar os conflitos, no caso não tendo mentira, talvez não tenham mais conflitos, porque um lado nessa polarização do verdade e mentiras, como sempre isso acontecendo, mas cada um justamente pode ter a sua própria verdade. Então, se é
uma guerra entre países disputando um território, cada um, de repente, tem a sua verdade ali, acreditar, não, mas aqui é meu, aqui é teu, e cada um está lutando pela sua verdade. Mas, ao mesmo tempo, talvez não teriam tanto tempo de engajamento, digamos, ou pensando num exército ou uma estratégia de um Estado de convencer pessoas a irem no seu lugar, digamos, tá o cara ali que não vai lutar, mas convenceu um cara jovem a ir lá, provavelmente perder a vida dele lutando por uma causa, e aí fica, como é que fica esse jogo das perguntas, porque cada um tem a sua verdade, mas se começa a fazer perguntas, talvez outras verdades sejam reveladas, ou o que está omitido, e aí muda esse jogo, muito porque nisso de guerras tem a premissa ali principal de que na guerra a primeira a morrer é a verdade, no caso. Porque aí começa a trazer o que acontece, e começa aí, que a gente pode entrar desde as fake news, que já então já existiam coisas, mas hoje com as redes mais ainda, mas começa esse jogo político, já político, enfim, de cada um contar a sua verdade. Então, o quanto também essas próprias suas verdades, na realidade, são mentiras que viraram verdade, porque aí outra premissa, quanto mais se conta uma mentira, mais a verdade ela vai se tornar. E aí a gente pode começar também a viajar o quanto essas verdades, na realidade, são mentiras, e aí talvez voltar para esse jogo polarizado. Não sei. Bem complexo aqui. Vamos começar com as nossas ideias de segunda. Lembrando que a gente pode tanto imaginar que cenário de um mundo que a partir de então não se pode mais mentir, a partir de agora, e aí tudo que a gente viveu tendo mentira começa a mudar, ou como a gente pode também trazer ideias imaginando um mundo do zero, assim, e que não existe a mentira desde então, tá? Quem que começa aí com a primeira ideia de segunda? Eu vou começar porque eu tenho a ilusão de que o mundo seria um lugar melhor, mas até nas nossas discussões eu já questionei a minha própria ideia, porque eu fico pensando assim, que se as pessoas não veem a mentira, né, ou seja, elas têm que sempre partir do princípio que elas vão falar a verdade, muita gente deixaria de fazer muita coisa, porque não ia ter o recurso da mentira como uma opção, né, então até aquele dado que eu trouxe lá no início, as pessoas mentem para benefício próprio ou para proteger alguém, e eu acho que na questão ali do benefício próprio pode ser muito para se proteger, né, que nem a pessoa pode se proteger de padrões sociais, de alguns preconceitos, mas ela pode, no benefício próprio, ganhar muita coisa em relação a uma mentira que ela está contando para as outras pessoas. Então, a partir do momento que ela não mente, ela não faz promessas políticas, por exemplo, de coisas que ela sabe que ela não pode cumprir, que ela sabe que ela não vai correr atrás, porque ela só está falando aquilo naquele momento para ganhar seguidores, ou enfim, pessoas que votem nela. Então, acho que nesse sentido seria algo muito positivo imaginar um mundo onde as pessoas partiriam do princípio, onde elas falariam a verdade. Mas aí, em contraponto à minha própria ideia, eu fico imaginando assim, sabe aquelas mentirinhas que a gente conta pro bem, entre aspas? Que é, por exemplo, quando uma pessoa... eu gosto muito daquela ideia assim, tu só fala uma coisa, só sinaliza uma coisa pra uma pessoa se ela puder mudar aquilo em 5 minutos. Que é do tipo, pá, tu tá com o dente sujo, tu vai lá e fala pra pessoa, mas eu não vou chegar para uma pessoa que tá com uma roupa feia, ou enfim, alguma coisa que ela não pode fazer e falar assim, nossa, que roupa horrível, só porque é uma verdade. Não, eu vou fazer uma mentirinha do bem ali naquele momento e vou dizer assim, não, tá ótima, porque não tem por que eu fazer aquela pessoa se sentir mal naquele momento, eu não ganho nada com isso, ela não ganha nada com aquilo, então, nesse sentido também seria ruim a gente perder a mentira, porque às vezes é um recurso de proteção, não, um recurso do bem. Então, fico imaginando, assim, esse mundo sem a mentira, um lado positivo na questão ali das promessas e um lado negativo na questão desse recurso que a gente pede para proteger, né, o bem-estar das pessoas. Na minha visão, eu acho que a mentira, não existir a mentira, né, ela traria uma vulnerabilidade para as pessoas. Então, as pessoas, elas não poderiam omitir, né, como eu já havia trazido, e então é um desafio, inclusive, na privacidade, né? Sem a capacidade da gente ocultar informação, a nossa privacidade pessoal ela ficaria super comprometida, digamos assim. Né? E aí eu acho que a sociedade ela teria que encontrar um equilíbrio entre uma transparência e o direito das pessoas à sua privacidade.
né? Sem a possibilidade da mentira ou da omissão, digamos assim. Então, as pessoas se tornariam bem mais vulneráveis, digamos assim, né? Teria uma vulnerabilidade de eu saber tudo daquela pessoa e mesmo sem a mentira, né? Com a verdade toda à tona, a gente usaria essas vulnerabilidades a nosso favor e contra a pessoa vulnerável, digamos assim. Então, sempre tem o lado bom, né, da gente saber a verdade de tudo, mas por outro lado, teria essa questão super ruim, né, da ausência da privacidade. Complementando, me veio aqui que talvez pudesse, porque eu estou muito com isso das perguntas, na realidade, as perguntas que vão definir esses constrangimentos, desde se a roupa, mesmo que a pessoa esteja combinando xadrez com listrado, mas se ela não perguntar nada, tu não tem que falar nada também. E no caso ali da intimidade, se você faz, sei lá, faz X, mas se ninguém perguntar, ninguém sabe que você faz X lá. E aí talvez sejam então proibidas, para dar uma certa ordem nisso, poderiam ser proibidas certos tipos de perguntas, para manter uma ordem mínima, assim. Então, ó, as perguntas começariam a ser mais restritas. Isso poderia partir de uma ordem, desde um governo, enfim, ó, essas perguntas não se pode perguntar isso, ou de costumes, normas sociais, talvez seria um cenário onde a gente poderia estar aqui, ou aulas de filosofia estariam perguntando questões éticas, se pode perguntar isso para certa pessoa ou não, isso é ético perguntar isso para tal pessoa, e que mesmo com a mentira a gente já pode questionar isso, mas talvez não tendo a mentira e a pergunta revelando a sua intimidade, tudo, talvez teriam essas leis, ó, ou normas sociais de o que se pode perguntar ou não. Eu trabalho com inovação, então trabalho num ecossistema de inovação, com startups, com soluções e tecnologia, e um mundo sem mentiras seria um mundo sem muitas tecnologias que a gente tem hoje. Porque grande parte, não tenho isso em dado, mas grande parte das tecnologias, elas precisam pensar em, e se alguém burlar o meu sistema? Que vai muito, né, na questão de mentir sobre algo ou alguma informação. Então, até nesse filme que eu comentei, da primeira mentira, o filme começa com o cara entrando no banco e querendo fazer um saque. Ele tem um sistema que ele pode sacar o dinheiro, só que o sistema não funciona ou está inoperante. Ele simplesmente vai no caixa e fala, eu quero sacar $500 da minha conta. Só que ele não tem esses $500. E a partir do momento que a mulher pergunta assim, quanto tu quer sacar, porque o sistema não está operante, ela não vai conseguir validar aquilo no sistema, ela dá os $500 para ele. Então, quantas tecnologias onde a gente burla a informação, né, a gente não ia precisar ter. Afinal, a mentira não ia ser, né, um ato recorrente, não ia ser algo que as pessoas façam. Então, muitas tecnologias deixariam de ser desenvolvidas, muitos sistemas de segurança deixariam de ser desenvolvidos, e muitos desses sistemas repercutem em outras soluções. Então, porque, enfim, a gente vê oportunidades. Acho que um mundo sem mentira também seria um mundo sem muitas tecnologias, das que a gente tem hoje, né? Só complementando aqui, agora, porque eu estava falando muito também disso, sobre a pergunta, mas também o não poder mentir também está vinculado a gente não agir com uma mentira. Então, como você comentou ali, de fazer um ato mentiroso. E aí, conectando com o lance do Rio Grande do Sul aqui, que agora está tendo os PIX do governo para quem foi atingido pela enchente, benefícios monetários de auxílio, e que podem, e que tem, com certeza, já acredito que já é até calculado o lance de pessoas que talvez não foram atingidas, de que estão ali na região, não foram atingidas e que vão se cadastrar para receber esse Pix ali. E aí, no caso, se não pudesse mentir, a pessoa não conseguiria agir assim. E não seria necessariamente ela conseguiria agir, mas se alguém perguntar, ela vai ter que falar que fez isso. Não, ela também não conseguiria fazer isso. Então, talvez a gente não faria tantas coisas. Daria para fazer coisas erradas, mas no sentido de certas coisas erradas, se é uma mentira diante de uma mentira, a gente não conseguiria, porque a gente não poderia. Já que a Maria trouxe a questão profissional dela, acho que tem muitas coisas no direito, né, que a gente pode trazer com relação a isso,
mas falando mais da área que eu sou especializada, né, que é a área criminal, é o que a gente mais vê, né? Mas eu faço uma reflexão de, por exemplo, a gente tem muitos crimes tipificados no Código Penal que eles criminalizam a mentira, né? Como as fraudes, como as omissões, como as falsidades ideológicas de documentação, enfim. Então, a mentira é muitas vezes criminalizada. Mas, por outro lado, o fato da gente não poder mentir ou não poder omitir, muitas vezes traria um prejuízo muito grande no direito. Por exemplo, o fato da gente não poder mentir acabaria com o nosso direito de defesa, né? Porque a gente teria que falar a verdade absoluta, só que a gente volta naquilo. Muitas vezes a minha verdade absoluta é completamente diferente da tua. Muitas vezes, por exemplo, nos crimes contra a honra, né? Quando a gente pensa no crime, a gente pensa num homicídio, enfim, daí não tem muito por onde sair, mas nos crimes mais subjetivos, por exemplo, como uma calúnia, uma difamação, a minha verdade é diferente da tua. E aí, como que a gente vai trazer isso da gente ter uma verdade absoluta no sistema legal, por exemplo? E por outro lado, a mentira ou barra omissão, ela é muito importante no nosso sistema para proteção. Volto aqui, por exemplo, os processos com violência contra a mulher, os processos que envolvem menores, eles são colocados em segredo de justiça, né? Nem toda a sociedade não está aberto para toda a sociedade visualizar, porque justamente a gente volta naquilo da intimidade. Então, com a verdade absoluta, a gente teria uma exposição gigantesca dos menores, das mulheres que são vítimas, né, desses crimes, desses paradigmas na sociedade. Então, a gente teria uma volta à vulnerabilidade muito grande também nos processos legais, né? E também a questão, a gente teria que ter uma confiança muito grande no que as pessoas falam e no que as pessoas julgam nos nossos processos. Porque para nós seria aquela verdade, a gente não poderia, por exemplo, recorrer. O próprio recurso no processo, ele é uma discordância daquela verdade trazida nos autos. Então, a gente também teria uma consequências bem severas assim no mundo jurídico, digamos. Conectando com essa tua ideia, uma outra ideia de segundo aqui que eu trouxe seria a da aprendizagem junto à história, e trazendo muito vinculado justamente a esse lance dos erros. A gente imaginar que vai continuar existindo erros e eles vão ser mais visíveis, digamos assim, a ponto até de talvez serem mais tolerados, e até hoje também já tem isso, outra vertente que tem hoje em dia de tolerar mais os erros e saber lidar melhor com eles para justamente aprender, mas um mundo onde a gente vai ter mais explicitamente, então, as pessoas sabendo dessas intimidades e sabendo os erros que os outros cometeram, porque como a gente falou aqui, não necessariamente vai deixar de ocorrer coisas ruins ou erros, então, mas talvez eles sejam até mais banalizados porque eles vão ser mais explícitos, você não vai ter como esconder a maioria, alguns você vai omitir, mas quem sair perguntando ou enfim vai ficar sabendo. E aí talvez a gente já consiga, então, saber os erros, ver de uma maneira mais verdadeira, e aí conseguir fazer com que eles não se repitam, aprender mais com isso. E aí a analogia que eu faço junto a essa ideia é justamente trazendo de novo das guerras, ou da formação dos países, das nações, porque toda essa história ela sempre foi muito contada por quem venceu essas guerras, e aí contou a sua própria verdade aqui que a gente comentou, mas que pode, e que provavelmente a maioria nasceu, essa verdade veio de uma mentira, porque quem ganhou a guerra vai contar o que quiser. A história é contada pelos vencedores. Mas talvez se a gente tivesse toda essa história com a real verdade e os reais erros, a gente teria mais chances ainda de não repeti-los. Porque o grande lance do erro é você errou, entendeu as consequências, se arrepende, e para aquilo valer a pena, digamos assim, ou compensar, é você não repetir, aprender e se desenvolver diante disso. Inclusive, só complementando, um dos princípios do direito penal é a busca pela verdade real. Porque a gente sempre tem dois lados. E cabe ao juiz buscar a verdade real. Mas a gente nunca vai saber qual é a verdade real, porque a gente não estava lá. Né? E mesmo a gente estando lá, a gente tem
cada um tem uma visão diferente, digamos assim, daquele ocorrido. Então, é bem interessante a gente ver qual é a verdade real. A gente nunca vai saber. Por isso que a mentira existe. Fiquei pensando muito, assim, no como seria o mundo. Acho que seria um mundo com menos processos, né, Isa? Acho que a gente não ia precisar de tantos advogados, porque seria um mundo com menos processos. E aí, eu também citei ali antes do filme o Pobres Criaturas, né, que foi um filme que concorreu ao Oscar. Não sei se ele ganhou o Oscar agora nessa última edição, ganhou. E eu acho que ali a gente vê, né, através da Emma Stone, o personagem dela, muito que sem a mentira a gente se torna muito ingênuo, né? Por que eu não posso falar isso se essa é a verdade? Talvez a gente discuta menos sobre sentimentos, ou enfim, porque a gente tira a privacidade das pessoas, mas é um cenário, o filme ali eu acho que mostra um cenário justamente desses dois mundos coexistindo, porque para ela, no mundo dela, é simples, simplesmente falar a verdade, e no outro mundo, que é o mundo que hoje a gente vive, a verdade ela machuca inúmeras vezes, né? Porque, enfim, às vezes não é o que a gente quer ouvir, mas é a verdade. Então tem esse equilíbrio de saber por que a gente usa esse recurso. Mas pensando bem assim, né, botando em prática um mundo sem mentiras, eu acho que a gente consegue ver um pouco do que seria nesse filme aí do Pobres Criaturas. Uma outra ideia vinculada nisso, então, dessas interações sociais, eu acredito que diminuiria essa nossa interação social física. Isso dá para ser até já um fenômeno, conectando ao que a gente comentou lá no contexto de estarmos no momento onde se demanda cada vez mais verdade. Então, pensando no mundo onde só teria essa verdade, a gente diminuiria encontros físicos, justamente para não ter que lidar com perguntas e o perigo da nossa omissão ter que ser revelada, digamos assim, porque as aparições elas começam a ser muito poderosas, desde você ir para a TV, aparecer no programa, ou um encontro entre o Putin e o Biden. Imagina o quanto aquilo é perigoso. Talvez não vamos se encontrar, porque se tu me perguntasse tanta coisa, ferrou tudo. E a gente teria desde essas diminuiria essas máscaras sociais, ou no caso nem teria, a gente seria aquele lance do Big Brother, 100% eu, ser 100% eu o tempo inteiro, vim para ser eu, e isso talvez criaria um maior filtro social nosso em relação a quem a gente quer estar junto, ou se sente confortável para ser, de fato, 100% si mesmo, né? Ou daqui a pouco eu estou aqui com vocês, mas daí vocês falaram uma verdade para mim que eu não curti, eu não quero mais falar com vocês, e aí com isso eu vou diminuindo o meu ciclo social, eu tenho 1, 2, 3 amigos e tal, e aí o digital se torna o lugar mais seguro, e que hoje já é, mas nesse mundo, então, nesse cenário seria mais ainda, porque é onde eu controlo a minha verdade sendo revelada, ela vai ser revelada quando eu quiser, e de acordo com a pergunta que eu escolher, digamos assim. Ali a gente seria o único local onde a gente conseguiria ter um mínimo controle dessa verdade, ou do que é revelado ou não. E não deixa de ser muito o que acontece hoje. Eu acho que ou seria dessa maneira como que tu falou, que a gente reduziria, ou a inexistência da mentira, ela traria uma possibilidade maior de transparência e diálogo. Então, os conflitos, muitas vezes, eles poderiam ser solucionados com o diálogo, né? Com a busca da verdade, mas através do diálogo, digamos assim. Tipo, as resoluções talvez elas ficariam mais transparentes, a gente colocaria todas as cartas na mesa de uma vez, né? Porque a diplomacia também ela tem muito esse jogo de diplomacia que hoje existe é justamente porque falta muita transparência. A gente oculta informações a nosso favor. Mas talvez se a gente fosse obrigado a colocar todas as informações, trazer toda essa transparência, eu acho que a gente ia ter que chegar num nível negocial de busca de diálogo maior, talvez, né? Nessa questão. Eu fico pensando, assim, muito em relacionamento amoroso, né? Porque tem muita coisa que a gente põe em discussão, ou às vezes pergunta para o nosso parceiro, para nossa parceira, quase que esperando que ele minta.
ou desejando que seja verdade a mentira que ele tá contando, que é tipo assim, tu ficaria com fulano, ou tipo, tu me trairia com ciclano, com ciclana. É óbvio que a gente quer que a pessoa diga que não e que aquilo seja a verdade absoluta, a gente nunca vai ter certeza. E num mundo onde a mentira não existe, talvez a gente não pergunte justamente com medo da resposta, ou a gente pergunte, enfim, mas lidando melhor com a resposta. Porque, afinal, eu só posso esperar a verdade daquilo que a pessoa está me dizendo. Então, talvez a gente tivesse um mundo com menos divórcios, porque a gente faria menos perguntas que a gente de respostas que a gente não quer ouvir, né? Ou a gente faria perguntas que a gente já sabe a resposta para testar e saber se a pessoa vai mentir ou não, né? Isso a gente já faz, né, Isa? Mas talvez aí, isso trazendo em relação a relacionamentos amorosos, as pessoas talvez teriam menos, pode ser que teriam menos relacionamentos, ou relacionamentos mais concretos, porque de fato você saberia desde o início 100% o que é aquela pessoa. Então, para gerar essas conexões e casais, eles seriam mais eficientes, de certa maneira, porque vai dar o match ali, digamos, com 100% de verdadeiro de cada um. E que justamente diminuiria essas entrelinhas para daqui a pouco gerar o divórcio, enfim, a separação que você comentou. E aí conecto com uma outra ideia de segunda que eu trouxe, que seria essa maior exigência como clientes. Então, os clientes, e isso vale de cliente político, cliente de venda, cliente amoroso, uma maior exigência. Porque se tudo é verdade e não tem papo, não tem ninguém enganando ninguém, de certa maneira, né? Ou, por exemplo, trazendo para o lado comercial, não tem lá você pegar um vendedor que está aumentando as coisas, ou você vai comprar um carro usado e o cara não pode dizer, ele vai ter que, você vai perguntar, ele vai ter que dizer, não, o câmbio aqui tá ferrado, vai durar uma semana. E você vai descobrir aquilo, então a gente vai ficar mais exigente com as coisas. Então, o político lá que a Mari comentou que não vai poder fazer promessa que ele sabe que não vai cumprir, porque ele não pode mentir, tanto porque se perguntarem ele vai ter que dizer que é mentira, tanto como ali a gente está dizendo o agir mentiroso, a gente também não conseguiria. Então, os políticos teriam que ser mais profissionais ou mais estudados. Não teria como uma pessoa que fez um meme e viralizou, vou já tentar ser deputado, talvez não daria certo, porque a gente é muito exigente para isso. E não teria como negar os problemas, seguindo ali na política, então, negacionismo climático ou outros negacionismos de coisas não fariam sentido, seriam eliminados, porque o problema está aí, é verdade, a gente sabe que é verdade ou não, não tem como você dizer que não é, mas pensei muito dessa exigência, já que tudo é verdade, não teriam como enganar, assim. E exigência de referência, né, Fê? Até isso que tu comentou do negacionismo. E aí trago de novo um exemplo que eu vi no filme, que é quando o cara fala que ele falou com Deus, e ninguém pede uma referência deles para ele sobre isso, né? Então, me diz como tu falou, quando tu falou, como, né, tu falou, por que contigo e com os outros não? Então a gente também seria menos exigente daí, eu acho, com relação à referência. A partir do momento que se aquela é a verdade para ti, né, eu não vou te pedir que tu me referencie o porquê a Terra é plana. A partir do momento que tu falou que eu vou aceitar aquela verdade tua e vou ditar a minha vida a partir dessa verdade. Nesse contraponto, a gente perderia a exigência no que se refere a fundamentar o que a gente fala, né? Eu acho que não só a exigência, mas a capacidade de crítica. Porque como tu falou, Maria, a gente hoje tem muitas tecnologias e inovações porque alguém foi lá e criticou aquilo. Se hoje se hoje não existisse a crítica, o questionamento daquela verdade, a gente continuaria fazendo assim no fogo, ó, fazendo fogueira até hoje, né? Se a gente aceitasse aquilo como verdade e ponto, a gente não teria evolução do ser humano, né? Não sei se estaria tão ruim, né, Isa? Porque, putz, teve tanta coisa depois disso. Digamos que sim. Mas eu acho que esse é um ponto, né? Se a gente não questionasse a verdade, a gente também não evoluiria.
Isso é bem legal. Um baita ponto. E aí, uma das últimas aqui, conectando com isso sobre o questionamento, também imaginei um cenário onde, diante das perguntas terem mais poder, logo nós teríamos mais controle, talvez teríamos governos ou estados, enfim, mais autoritários, ou todos sendo, de modo que você não, para controlar tudo, desde perguntando tudo para a população, para cada indivíduo, para saber então todas as verdades, eu consegui te controlar, e desde o controle para evitar perguntas serem feitas para si, porque poderiam ter muito mais rebeliões ou coisas do tipo se a gente pergunta e descobre, não, peraí, mas vocês estão aí controlando tudo, te perguntei e não é isso, e aí isso vale, pode ser até para a empresa, enfim, pensando em cancelamento, teriam mais cancelamentos de baixo para cima, que é até, pode ser muito hoje, até acontecer fazendo essa analogia rápida, justamente por demandarmos a verdade quando a gente vê uma mentira, aí existe esse tipo de rebelamento digital, que seria o cancelamento algumas vezes, mas justamente desses governos tentando evitar com que as perguntas sejam feitas, porque se começar a serem feitas muitas perguntas e muitas verdades serem reveladas, talvez eles perderiam esse poder, ou todo mundo se descontentaria e eles perderiam o poder, teria uma revolução, enfim. Então, eu imaginei um cenário de mais controle, justamente para evitar, para a omissão prevalecer, sabe? É que Nesse... Vai lá, Isa, depois eu falo. O controle da verdade, ele controla a liberdade também, né? Se a gente vê, por exemplo, até num aspecto matrimonial. Antigamente, os homens controlavam a verdade, era aquilo, mulher nascia para procriar e cuidar da casa. Quando chegou alguma mulher e criticou essa verdade e questionou essa verdade, a gente passou a ter mais liberdades. Então, não necessariamente é uma mentira, mas é uma outra verdade. Eu volto, né, naquela multifacetação da verdade. Então, o controle das verdades, ele também controla a liberdade, né? Tanto do povo, quanto da sociedade, quanto numa relação íntima, digamos assim, quanto numa empresa, né? Quantas omissões e controles da verdade de um produto. Ai, quantos produtos hoje em dia a gente vê na internet que diz, não, isso aqui é revolucionário, faz crescer 40 centímetros de cabelo em um mês. Essa é a verdade? Alguém tem que questionar. Se a gente aceitar tudo, a gente controla a nossa liberdade também. Tanto a nossa liberdade de viver em sociedade, e a nossa liberdade de questionar também. Eu acho que o marketing perderia muitas coisas boas, né? Pensei nesse slogan, porque talvez não é nem a questão de se é verdade que cresce o cabelo, mas o próprio marketing da empresa botaria, não vai fazer crescer 40 cabelos, vai fazer 3, tu quer? Tipo, vai perder também a criatividade. Agora eu tô impactada, porque eu tô vendo quantas coisas eu tô amando mentiras agora, quantas coisas a gente vai perder, né? O senso crítico, um pouco de criatividade, a nossa exigência para algumas coisas. Então, não estou gostando, não. Vamos continuar com a mentira. É aquela do maior evento do Brasil, da América Latina, que todo mundo faz o maior evento do Brasil, da América Latina. Tá? Vocês têm mais alguma ideia ou encerramos? Eu acho que foi ótimo, né? Eu também, eu estou impactada e agora eu sou a da mentira agora. Filosofamos demais. Bom, gente, então encerramos aí o nosso episódio 32 da nossa quarta temporada aí do Ideias de Segunda. E esse episódio até foi bem especial, que ele complementa e comemora 1 ano já do podcast que a gente fez aí esse mês. E agradecer aí a presença de vocês, Isabela, Maria Clara. Queria que vocês comentassem novamente um pouquinho a respeito do projeto de vocês, divulgassem o Pix para o pessoal estar ajudando. Vou começar então. Fê, eu que agradeço, que honra aí estar fazendo aniversário com vocês. Adoro o formato do Perguntas de Segunda, justamente porque é um formato diferente que eu não imaginava que iam sair tantas reflexões aqui legais.
Então, parabéns aí pelo trabalho e obrigada por deixar a gente fazer parte um pouquinho disso. Sobre o projeto, então, do Abrigo Baltazar, né, Abrigo com AU, e o Pix é albrigobaltazar@gmail.com, para quem quiser ajudar, a gente, né, faz a prestação de contas lá, a gente tenta priorizar a verdade sempre, se for uma mentirinha, vai ser uma mentirinha do bem, que nem eu comentei ali, para não ofender ninguém, para não prejudicar ninguém, mas a gente é bem transparente com relação a esses investimentos, com a ajuda que a gente pede, tá tudo mostrado lá, e tem a parte boa também, que é os nossos doguinhos, os fotinhos, acompanhar também a chegada deles nos lares temporários e nas famílias que adotam. Então não é um Insta pesado de acompanhar, convido todo mundo a estar com a gente lá. E quem quiser voluntariar também, né? Além da doação de voluntariar, tudo pode estar entrando em contato lá pelo Instagram. Eu já fui 2 vezes, é bem bacana, muito bem organizado, estruturado, tudo. E estar lá desde voluntariando ou até pegar um cachorrinho aí, seja para adoção ou para lar temporário. Perfeito, Fê, me ajudou aí nisso. A gente precisa muito de voluntários. Então, quem quiser aí ter esse momento de troca, eu acho que vai ser bem especial, sai ganhando bastante. Fê já foi 2 vezes, então sinal de aprovação aí que tá dando certo e que é legal. Eu também vou, Maria, vamos candidatar. Gente, sério, Fê, muito obrigada pelo convite, parabéns, né, pelo trabalho, pela ideia de segunda. Também gostaria de agradecer a Maria, né, por tudo que ela vem fazendo. A gente está em frentes diferentes, mas que se complementam, né? E, bom, o meu projeto, a gente notou uma queda de doações, então a gente está tendo que tentar fazer um pouquinho de cada coisa, né? Hoje a gente já tem números enormes, que surgiu como uma vaquinha para comprar algumas cestas básicas, e hoje a gente já tem mais de 11 mil litros de água potável, 10 mil fraldas, enfim, tem números exorbitantes que quem quiser conhecer mais lá no meu Instagram pessoal, @BellaMiller, foi por onde eu comecei e onde eu segui, porque se tornou uma coisa bem afetiva, assim. A gente está tentando trazer um pouco mais de alegria também para o pessoal. A gente fez um especial de Dia das Mães, levou bombons. Ontem a gente participou de um casamento num abrigo, 5 pessoas casaram, então aliás, 5 casais, né? Então foi super legal, a gente tenta também trazer esse lado mais social do nosso projeto, e hoje agora a gente está, como eu falei antes, contribuindo com a limpeza das casas, com o empréstimo de lava-jatos, enfim, e todo o valor arrecadado depois vai ser revertido também para a reconstrução das casas, né? Porque a gente sente que isso é muito, muito, muito importante. Não adianta a gente limpar uma casa, não adianta a gente ajudar todos os abrigos possíveis e imagináveis, e depois, quando as pessoas retornarem para suas casas, elas não terem um fogão, um micro-ondas, uma cama para dormir. Então, a gente já está pensando, né, no futuro, assim, de adotar famílias, né? Já temos essas famílias selecionadas, inclusive. Mas, claro, quanto mais doação, mais famílias a gente vai conseguir ajudar, mais lares a gente vai poder reconstruir, né? E em paralelo a isso, né, como eu estudo para concurso, a gente também já está fazendo uma grande campanha de arrecadação para que os concurseiros que perderam tudo, a gente consiga trazer de volta, né, os materiais, os espaços de estudo, enfim. Então, a gente está com essas 2 frentes de campanha no momento. E o meu Instagram, como eu já falei, né, @BellaMiller. Lá tem todas as informações, inclusive de doação internacional, vários tipos de doações internacionais. E é isso. Agradeço novamente o convite, foi muito legal. Achei que foi super válido a nossa conversa e foi show, adorei. Obrigado, meninas, e novamente aí, parabéns também pelo trabalho de vocês aí, estarem ativas e fazendo a diferença aí em diferentes frentes, e todo mundo vai se complementando, cada um ajudando aí uma frente, com certeza vai ficar marcado aí para a história o que a gente fez diante disso, e por estar fazendo aí, estão criando aí, gerando muito impacto positivo, parabéns. E você que está escutando aí conosco, também teve a sua ideia de segunda em relação a como seria o mundo, então, e se não existisse, e se não pudéssemos mentir, comente aí junto conosco para você desde poder estar participando aí dos nossos próximos episódios, a como a gente também trazer aqui comentando. Certo, gente? Muito obrigado, então, um bom segundou para todo mundo e até a próxima segunda. Valeu!